os desafios da felicidade no século XXI versus o boicote que a gente faz por causa dos nossos transtornos, a partir do vídeo de Joyce Baena. Eu estava aqui pensando um pouco sobre as coisas que você falou sobre sucesso. Eu acho que uma das principais questões que estão relacionadas a isso é o fato de que as pessoas, elas realmente elas vão começar a pensar no conceito de sucesso de dentro para fora, né? De dentro para fora, porque esse sucesso ele vai ser fruto dessa construção interna. Tem duas coisas aí para a gente falar sobre essa questão do sucesso de dentro para fora, de fora para dentro, que tem a ver com revoluções cognitivas. Então é o seguinte, quando você tem mídias concentradas, como a gente teve no século passado, e aumento demográfico, você aumenta a concentração na sociedade. Quando você aumenta a concentração na sociedade de ideias e de inovação, as pessoas ficam muito mais dependentes das organizações centralizadas. E aí essas organizações centralizadas definem o que é sucesso para a sociedade, definem o que é felicidade para a sociedade. Fica uma coisa pasteurizada, massificada. E a partir daí você define, ó, sucesso é isso, felicidade é isso, todo mundo meio que vai naquela vibe. Quando as pessoas começam a questionar isso, mesmo que elas comecem a questionar e queiram ir para um caminho alternativo, nós temos um problema, qual é? Você não tem sustentabilidade para projetos alternativos. Está todo mundo meio que que nem aquele filme do The Wall, caminhando naquela direção. Nós pasteurizamos o conceito de sucesso e de felicidade. E quando a gente tem uma revolução cognitiva, a gente começa um novo processo. Quando Continuar com a você Joyce. trabalha, quando você se conhece, quando você vai fazer, por exemplo, uma terapia e você começa a perceber os seus padrões e você começa simplesmente a perceber os padrões que te incomodam e que aquilo que você sempre faz e que de certa forma te atrapalha. Você sempre repete a mesma coisa na sua vida e isso impossibilita você de ter sucesso com aquilo. Joyce, nessa área aí de terapia as coisas vão se complicar um pouco, porque o que acontece? De maneira geral, todo o movimento terapêutico era um movimento de preparação para o sucesso estabelecido. Né? As pessoas estavam desconfortáveis porque não estavam atingindo a felicidade e o sucesso que elas achavam que vinha de fora para dentro. Eu estou falando de maneira geral, não estou falando em particular. E aí o que acontece? Agora a gente começa a entrar no movimento em que existe a possibilidade de uma releitura do sucesso e de felicidade a partir da individualidade de cada um. Isso vai ter impacto no movimento terapêutico. Eu fiz um vídeo, tem um vídeo muito bacana, eu vou botar o link aqui embaixo, de um terapeuta que faz exatamente essa discussão, da passagem que você tem que ter de uma terapia massificadora para uma terapia transformadora, em que as pessoas vão se descobrir a partir de um determinado ponto, a partir de um determinado movimento, que vem de dentro para fora. E isso é uma novidade muito grande, que tem a ver também com o ensino, que tem a ver com aprendizagem, passar do ensino para a aprendizagem, passar dos movimentos de consumo, de gestão para a curadoria, em que a gente tem todo um movimento de inovação que vai passar pela autonomia das pessoas de perceber, né, e de tomar decisões de forma diferente e de começar a fazer uma espécie de personal felicidade e de personal motivação. Segue aí. Porque você está sempre repetindo os mesmos erros. Hoje eu até estava conversando com uma psicóloga de um curso que eu estava dando aqui em São Paulo, e ela falou assim, pô, eu atendo pessoas, mulheres que passam por processos de agressão com os homens, e elas falam que a dor de perder o homem é muito maior do que parar de apanhar. Mas por que elas fazem isso? Porque elas passaram por um processo interno dentro da vida delas, que desde pequenininha elas apanharam do pai, elas apanharam do avô, as mães apanhavam dos maridos, as avós apanhavam dos avós, enfim, é um ciclo que vem se repetindo, uma padronização de um comportamento durante toda uma vida.
Então a gente vai entrar agora no mundo sombrio dos transtornos, que é a área do pessoal que trabalha com saúde mental, psicologia, etc. Então, o que eu quero comentar sobre isso, para agregar nessa discussão, dentro daquilo que eu posso agregar, é apresentar esse livro aqui, ó, Quem Está no Comando. Esse cara me trouxe uma discussão interessante da descentralização do trabalho terapêutico. Ele vai falar, esse livro aqui compara, né, a estratégia da estrela do mar e da aranha, e ele vai mostrar vários movimentos na sociedade que aconteceram, né, no confronto entre aranha e estrela do mar. E aí ele vai falar, dentro desse processo que está falando, dos alcoólatras anônimos, que foi uma rede descentralizada, presencial, oral, que foi construída a partir de um processo de incapacidade das pessoas de lidarem com o transtorno crônico, que é a bebida. E aí dentro da sequência da leitura, a partir desse livro, eu fui ler esse livro aqui, ó, Levar Adiante, de um cara que pouca gente fala, pouca gente conhece, que é o Bill Wilson. O Bill Wilson, na verdade, é praticamente o criador do Facebook oral focado para transtornos. Depois tem um outro site chamado Patients Like Me, né? Esse site Patients Like Me é mais ou menos o que o Bill Wilson imaginou aí na década de 30 do século passado para resolver o problema. Os transtornos, as pessoas consideravam o problema do álcool como uma questão moral e não de saúde. Então ele vai fazer um mix, que é interessante, que é um mix entre médicos que acreditavam que aquilo era um problema de saúde. Ele vai pegar um conceito dos cristãos primitivos que faziam partilha, não iam para o confessionário e faziam partilhas para que essas partilhas pudessem ser feitas e as pessoas pudessem trocar. E a partir daí surge o movimento dos alcoólatras anônimos, que começa com uma espécie de um conselho e depois ele se descentraliza totalmente, e dos alcoólatras anônimos se desdobrou um conjunto enorme de grupos que trabalham com esse tipo de transtorno. Se você conversar com algumas terapeutas, com algumas terapias, para lidar com esse tipo de problema de mulher apanhando de marido e de capacidade de lidar com alguns transtornos, certamente o pessoal vai indicar a saída terapêutica, com certeza, mas também a participação nesse movimento de descentralização que agora está se somando, porque você tem a descentralização oral escrita que já existia e esses grupos já estão migrando também para a internet através de encontros pelo Skype. Mas vamos continuar contigo. A partir do momento que a gente começa a se trabalhar, que a gente começa a entender aquilo que te faz feliz de dentro para fora, e você começa a entender esse padrão, você começa a entender que isso não te faz feliz, e você, a partir daí, começa a buscar essa felicidade, aí você começa a encontrar esse sucesso que você falou. E como você disse, né? O sucesso, ele não é igual, ele tem uma diversidade muito grande para cada um. Tipo, não é o que o outro diz que é sucesso para você que é o que vai te fazer feliz. O que eu acho legal entender que as pessoas ficam falando agora, a partir, sei lá, do século XXI, da era de Aquário, etc. Não, a gente está vivendo um contexto que é a descentralização de mídia. A descentralização de mídia provoca surtos de inovação, surtos de autonomia, agregação, reencontro entre pessoas, possibilidade de inovação descentralizada, possibilidade, como a gente está vendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, de crowdfunding, das pessoas poderem bancar outros projetos inovadores, e a partir daí a gente começa uma demanda, preste atenção, uma demanda por um novo modelo de sucesso e de felicidade, que é a possibilidade de você construir modelos de projetos que não sejam em grandes organizações privadas ou estatais, de forma alternativa. E aí eu tenho uma medida, que eu até fiz um artigo falando sobre isso, que é o felicitrometrômetro, que é de você construir um modelo, de você dizer o seguinte, poxa, como é que eu posso medir se eu estou feliz ou não estou feliz? Cada um vai ter o seu termômetro, né? O felicitrometrômetro, vai ter o seu. O meu é o seguinte, eu na segunda-feira tenho que estar motivado. Eu tenho que estar motivado segunda-feira de manhã. Por quê? Porque eu vou entrar na semana e estou fechando o fim de semana. Então, se eu tive um fim de semana horroroso,
eu não vou entrar na segunda-feira animado, eu vou entrar para baixo. Então, eu tenho alguma coisa acontecendo na minha vida afetiva, pessoal, das minhas amizades, que não está funcionando bem. E se eu estou saindo do fim de semana e estou indo para uma semana que é horrorosa, por quê? Porque eu não estou gostando do que eu estou fazendo, etc. Tal, aí, nesse momento, na segunda-feira, a gente tem aí uma medida da motivação que a gente tem. Para muita gente, ou para a maior parte das pessoas, o grande dia é sexta-noite, que o cara vai sair para o happy hour, vai encher a cara. Por quê? Porque ele finalmente está saindo da semana oprimida, e aí ele vai para um fim de semana, vai lá levar o fim de semana dele, e chega na segunda-feira arrasado, porque vai ter que recomeçar já pensando na sexta-feira. Então, a minha sugestão para refletir sobre esse assunto, como experiência, é: se você na segunda-feira está animado, está no pique, está na motivação, é porque alguma coisa está funcionando. Se não está funcionando, tem que alguma coisa mudar. E tem muito a ver com isso. Se a gente não superar esses big transtornos, esses transtornos crônicos, a gente não vai para frente. Para fechar, transformar transtorno, limão e limonada. O que significa? Se a gente se deixar levar pelos transtornos, a gente não consegue. Se a gente não começa a ter uma vida mais bacana, se a gente não tem uma motivação profissional, fica muito mais difícil brigar contra esses transtornos. Os transtornos passam a ser uma bengala, a gente fala assim: bom, já que eu não estou satisfeito, pelo menos eu tenho esse transtorno amigo aqui, que seria um amigo perverso. E reduzindo o espaço de transtorno e aumentando o espaço de motivação, de você conseguir saber qual é o seu potencial e botar ele para fora, você consegue aumentar o espaço de inovação, de motivação, e reduzir o espaço dos transtornos. É por aí que eu tenho trabalhado e é por aí que eu penso. Aliás, a felicidade ela está muito mais interna. Você pode parecer muito feliz do lado de fora, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter esse sucesso que a sociedade acredita que é o sucesso real, né? Ter dinheiro, ter homens, um marido incrível, ter mulheres incríveis na sua cola, fazer a viagem. Mas a pessoa pode ter tudo isso e ser extremamente infeliz.